portal nordeste1.com. Estamos aqui com o Dr. Teotônio, que vai falar para a nossa equipe, fazer uma avaliação da entrevista concedida hoje à Rádio Cultura, a equipe do Grupo João Rafael de Comunicação, e falar também, o senhor falou, Dr. Teotônio, sobre condutas vedadas para os gestores públicos. Uma avaliação a respeito dessa grande entrevista hoje aqui da Rádio Cultura. Meus cumprimentos a todos, dizer que é uma satisfação enorme estar aqui com o Nordeste 1, não é isso? E hoje podemos participar de uma excelente entrevista na Rádio Cultura com nossos amigos Carlos Monteiro e Evandro Sobrais, onde podemos discutir alguns temas sobre condutas vedadas aos gestores públicos. O momento é propício, nós estamos num período de eleição, nós sabemos que nos 90 dias que antecedem as eleições, há uma série de vedações aos gestores públicos, prefeitos, presidentes de câmaras, e é importante que as pessoas tenham esse conhecimento, porque às vezes alguns gestores cometem alguns deslizes, até nem é por má fé, é por ser inábil mesmo, por falta de conhecimento. Então nós podemos falar, por exemplo, sobre a utilização de servidores públicos em campanhas eleitorais, o que é realmente proibido, é vedado, não se pode em hora de expediente usar servidores públicos. Comentamos também na nossa entrevista, foi bacana responder a um ouvinte, de que hoje é muito comum você pegar servidores públicos em horário de trabalho, usando o WhatsApp e impulsionando campanhas, o que também é vedado e é uma prática muito fácil de ser pega para o eleitoral. Então, de modo geral, a nossa entrevista serviu para atender as reclamos dos ouvintes. Muitas perguntas foram feitas sobre o que é possível fazer e o que não é, e nós orientamos aos gestores, aos prefeitos, aos presidentes de Câmara, que tenham todos os cuidados, porque a justiça eleitoral ela é muito exigente. Nós temos um judiciário hoje, aqui na Paraíba, muito preparado. Eu conheço muitos juízes e promotores que certamente vão aplicar e aplicar bem a lei, e o cidadão hoje tem uma ferramenta muito importante nas mãos, que é o celular, onde ele pode fazer as denúncias, pode denunciar na polícia, no Pardal, no Ministério Público, no próprio eleitoral, aquelas eventuais práticas que estão acontecendo. A gente espera, inclusive, que tenhamos umas eleições limpas, onde os participantes possam disputar os cargos em pé de igualdade, quem está no poder ou quem não está, e que quem está no poder tenha os cuidados necessários para que, após a eleição, não tenha que responder a processos de responsabilidade exatamente por condutas vedadas. Então, foi uma entrevista, no nosso ponto de vista, esclarecedora, e espero que as pessoas que acompanharam pela rádio e que possam também ver nas redes sociais, possam entender de que nós estamos vivendo um momento muito importante. As eleições, ela é a festa, representa a festa da democracia, mas é para se fazer com responsabilidade. E nós pedimos aos cidadãos que as eleições passam brevemente, daqui a 53 dias passadas as eleições, você que mora no bairro, você que mora na rua, aquele seu vizinho continuará sendo seu vizinho, seu parente continuará sendo seu parente, não vale a pena você deixar aflorar sentimentos ruins nesse período só por causa da eleição. A eleição deve ser aproveitada exatamente para que o cidadão tenha a oportunidade de escolher os seus representantes na Câmara e na Prefeitura, mas principalmente escolher pessoas que têm a capacidade de gerir a cidade, de fazer boas leis, mas não deixe que isso afete o dia a dia, o cotidiano. Você não precisa se intrigar do seu vizinho, você não precisa brigar com sua esposa, com seus irmãos por causa de política. Você pode ter uma opinião divergente, mas sempre respeitar a opinião do outro. Eu torço e trabalho e luto e defendo que as eleições possam a cada dia servir para unir os cidadãos e não para criar uma briga interminável. Então, lembrar a todos que nesse momento de que afloram muito os sentimentos, mas que o respeito às pessoas esteja em primeiro lugar. Então a nossa entrevista foi nesse norte. Eu espero que as pessoas que acompanharam, que estão aqui agora, tanto na rádio como também no portal Nordeste 1, possam ouvir o que falamos lá e de alguma maneira isso possa contribuir para que as pessoas, para que os cidadãos escolham de forma adequada o seu candidato. Falamos também, por fim, responder uma pergunta de um ouvinte sobre pesquisas eleitorais, que é importante diferenciar o que é uma pesquisa eleitoral qualitativa, o que é uma pesquisa eleitoral quantitativa e o que é enquete. O que nós temos muitos aqui na cidade ou nas cidades, nos blogs, nos sites, são enquetes que eles fazem geralmente até para aferir a audiência do blog, do site, mas não tem valor científico. Eu respeito todas as pesquisas, mas entendo que pesquisa é um momento, é uma foto, é um retrato daquele momento, daquela hora, que pode mudar de acordo com o andamento. E as eleições, os prazos realmente, elas começam de 16, sexta-feira, tem um longo período onde o cidadão vai ouvir as propostas dos eleitores e, a partir daí, tomar o seu caminho, ter o seu entendimento, tomar a decisão. Então, espero que os gestores eles possam cumprir a legislação, respeitar o que diz lá a lei sobre as vedações e que a população possa fiscalizar. E que temos um pleito limpo e que as pessoas possam escolher aquelas pessoas que melhor possam representar a sociedade.
Doutor Teotônio, só uma última pergunta de um ouvinte que fazia durante a entrevista. As pessoas mais apaixonadas pela política, pelo político em si, que queiram divulgar também as imagens, santinhos nas paredes, nas redes sociais, divulgar nas ruas. Isso pode, não pode? Quem divulgar pode sofrer uma penalidade? Tem um período para a divulgação desses santinhos ou... Como é que funciona nesse momento? A partir de 16, a propaganda ela é ampla e restrita. Os santinhos, eles podem ser, o que não pode é outdoor, o que não pode é você pagar, o cidadão está pagando para divulgar isso aí, o que não pode é utilizar uma rádio para fazer propaganda para A ou para B. Mas a propaganda individual do seu candidato, ele pode portar, ele pode entregar o santinho, pode publicar na rede social, ele pode divulgar o seu candidato. Ele não pode fazer em local de trabalho, ele não pode fazer, por exemplo, numa igreja, ele não pode fazer em campo de futebol, em estádio. Mas sendo a propaganda individual dele, ele fica à vontade a fazer, desde que essa propaganda não venha macular o candidato. Você não pode fazer propaganda que denigre a imagem do outro candidato. Isso não pode. Você pode dizer até que a pessoa não tem condições de gerir uma cidade, mas não pode colocar palavrões, não pode colocar algo que venha macular a honra da pessoa. Então, o cidadão, a partir de sexta-feira, ele pode usar seu carro, ele pode ter seu santinho, ele pode fazer a sua mídia, a sua propaganda. É proibido, como sempre foi o outdoor está proibido há muito tempo, mas a propaganda normal, que eles chamam volante, essa é permitida. Doutor Teotônio, obrigado. O Grupo João Rafael de Comunicação agradece e ficamos sempre à disposição. Eu que agradeço essa oportunidade de falar para tantas pessoas que ouviram a emissora hoje e que também acompanham o portal Nordeste.1 e dizer de que o cidadão sempre que tiver dúvida, na dúvida não faça, procure alguém que tenha conhecimento, porque, repito, não vale a pena, por conta da eleição, você criar problemas, responder ações penais. Eu conheço pessoas que exageraram em eleições passadas e acabaram, passada a eleição, vem os problemas, vem uma ação, vem uma reclamação, vem um problema pessoal. Então, vamos fazer da eleição realmente algo sério, a festa da democracia, mas sempre tendo em mente de que o meu direito termina quando começa o do outro, da pessoa com quem eu convivo. Então, a convivência, o respeito do ser humano está acima de qualquer coisa, inclusive acima das eleições.